Hoje eu venho falar um pouquinho sobre depressão. O que eu venho trazer para você é para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a depressão. A depressão, ela é muito mais do que você sentir uma tristeza, porque a tristeza, ela é um sentimento, ela é uma emoção que ela vem, fica por um tempo e ela vai embora. Então a tristeza vem porque você está se sentindo triste por algum motivo. Só que a depressão, ela traz com elas vários sintomas. Entre eles, pode acontecer, porque cada ser humano é único. Não existe um caso que seja exatamente igual ao outro. Então, cada pessoa tem uma maneira de sentir. Só que os sintomas que eu vou falar um pouquinho sobre eles precisam, para você caracterizar uma depressão, começar a entender que tem alguma coisa diferente, que você precisa prestar um pouco mais atenção, eles precisam durar pelo menos umas 2 semanas seguidas, aproximadamente. E aí, a partir daí, você começa a observar mais, ou a se preocupar, ou a buscar ajuda para entender melhor aquilo que você está sentindo. Então, gente, a depressão, ela é um transtorno de saúde mental. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu falei isso no vídeo anterior que eu publiquei no Instagram, que a depressão ela pode vir com um potencial genético aí, por exemplo, ativado, né? A sua avó tinha depressão, a sua mãe teve ou tem depressão, então você tem uma informação genética que já conta mais para virar uma chave de depressão. Você tem que prestar atenção mais do que outras pessoas, por exemplo, que não têm essa predisposição genética. E pode acontecer de, pelas circunstâncias da vida, você também somatizar uma depressão. Vocês podem observar os seguintes sintomas. Eu fiz uma lista aqui para eu não esquecer de nenhum. Primeiro, muito importante isso, a depressão ela é um transtorno silencioso. Você já deve ter ouvido alguém falar: é, depressão é frescura, depressão é bobagem, depressão isso aí é falta de Deus. A pessoa está precisando arrumar um terreno para carpir. Quantas vezes você já pode ter ouvido, ou às vezes você, por não ter conhecimento, você pode ter falado isso. Porque quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe o que pode estar acontecendo, a gente costuma falar algumas coisas que de pessoas realmente leigas naquele assunto, né? Então, a situação da depressão e de muitas situações de saúde mental é que, por exemplo, se você cai ali na calçada, você estava caminhando e tal, caiu. Quando você cai e você, por exemplo, machuca o joelho, você rasgou a tua calça, que ralou o joelho, né? Você vê o machucado do joelho. Nossa, Flaviane, está sangrando. Minha gente, precisamos ir para o hospital. Então, eu estou aqui fazendo curativo, né? Eu tenho aqui uma casca que está formando nesse lugar, dessa ferida. Então, quando você tem um machucado exposto, é mais fácil acreditar, porque você está vendo. Só que muitas situações em relação a transtornos, em relação a situações de saúde mental, elas não são visíveis, como é visível o machucado do joelho que você caiu lá na calçada. Então, ela é algo que a pessoa sente. E aí vem algumas pessoas e falam, né, por serem leigos, que é tudo isso que eu acabei de falar agora há pouco, que é frescura, que a pessoa está faltando trabalho, por isso que ela está se sentindo assim, né? Então, gente, o mundo interno de um depressivo, ele é um mundo grande. As emoções, elas ficam ali, ó, o tempo todo processando e causando uma angústia ou alguns sentimentos, uma confusão de pensamentos. Então, algumas pessoas podem sentir sintomas como
negatividade. Já viram aquela pessoa que parece que tem uma nuvenzinha em cima dela, né? Onde ela vai, ela tem até o- os ombros assim mais caídos, aquele semblante assim para baixo, de prostração, de dificuldade, né? Então, muitas pessoas se sentem negativas, tristes. Vocês já viram que do nada, quando depois é diagnosticada uma depressão, a pessoa começa a ficar irritada, irritada. Coisas que eram normais antes e não tinha, não acontecia nada de diferente. Agora, a mesma coisa deixa a pessoa extremamente irritada, perde as estribeiras, um cansaço, no sentido de esse cansaço que eu quero dizer para você, ou para vocês, é aquele cansaço de falta de energia, sabe? Ai, tô sentindo tanto falta de energia. Ai, Flaviana, que vontade de ficar deitada aqui quietinha, não ver nada, não ver ninguém. Nossa, ficar isolada do mundo. Então, veja, é esse cansaço nesse sentido de falta de energia, né? Falta de paciência. Algumas pessoas têm alteração no sono. Umas dormem demais, outras não dormem, porque existe uma chave no nosso organismo, que é a chave do liga e desliga. Então, essa chave, quando é para nós descansarmos, ela vai lá, desligou. Aí você dorme, adormece, tem sono reparador, é uma coisa muito boa, muito gostosa. Mas existem algumas pessoas que não conseguem ter esse sono reparador, que aí elas ficam com a tomada do corpo, né, sempre ligada. Aí tem aquele sono, que é aquele sono que não aprofunda. Eu falo assim que cai uma pena lá fora, a pessoa acorda, desperta. Opa, o que aconteceu? Barulho? Nossa, que foi? Você ouviu esse barulho? Não, não, não ouvi. Então, é essa hipervigilância, né? Então, umas não dormem, outras dormem demais, têm vontade de dormir, dormir, dormir o tempo todo e muitas vezes dormir também para não ver a vida passar, né? Dificuldade de concentração, tenta se concentrar, não consegue. Tenta se concentrar, não consegue. A velocidade dos pensamentos, a velocidade fica diferente. Essa pessoa fica mais lenta, o processamento é mais lento, tem mais dificuldade para responder, para tomar decisões, para fazer as coisas mais rapidamente, como fazia antes. Por um lado, tem essa característica, por outro, tem as pessoas que se agitam. Então, gente, depende de cada pessoa. Lembra sempre disso. Cada ser humano é único e sente de uma forma. E pensamentos acontecem em alguns casos de morte, de querer parar com a vida, porque essa vida está muito sofrida, está muito pesada, né? Existem dois tipos de situações que podem ser relacionadas a essa questão depressiva. Existe aquela pessoa que tem a característica que ela quer morrer, que ela diz, ai, se eu morresse hoje ia ser tão bom, né? Acabava logo essa angústia, esse negócio ruim que eu tô sentindo, essa coisa chata, essa vida sem sentido, essa vida preto e branco. Ai, eu queria morrer logo, acabar isso, que coisa chata, né? Então, porque ela tá sentindo que aquilo ali dentro dela tá muito pesado, então é melhor ela morrer que acaba com o sofrimento logo, né? Mas ela não tem coragem de atentar contra a sua própria vida. Ela só quer morrer, digamos assim, para acabar com isso. Olha, se acontecesse hoje aí, Deus falasse assim, ó, oh, Deus, me chama logo aí, porque chama a minha senha porque eu tô cansada, né? Quero morrer logo. Então é nesse sentido, ela não tem coragem de tirar a própria vida, mas ela quer ir embora logo porque está cansada do sofrimento. Então tem essa característica e também tem característica de algumas pessoas que a depressão toma uma proporção tão grandiosa que ela planeja o atentado contra a sua própria vida, né? Vocês sabem que não é divulgado aí esses dados das pessoas que
que cometem esses atentados contra a própria vida e muitos não conseguem, né? Vão parar no hospital porque aconteceu de cair, de se jogarem de determinada altura, ou tomarem uma porção de remédios, usarem drogas, se alcoolizarem, né, usarem substâncias químicas de uma maneira em geral, e aí se intoxicam, muitos vão para o hospital, conseguem passar por uma desintoxicação e tem aí uma outra chance para continuarem vivos e se recuperarem. E tem pessoas que atentam contra a própria vida e realmente não sobrevivem, né? Não resistem. Então, gente, eu já vi muitos casos de pessoas falando assim, Flaviana, mas isso aí, pessoas que têm mais essa ligação religiosa, né? Falam assim, isso aí é falta de Deus, Flaviana, isso aí é falta de oração, essa pessoa está precisando se espiritualizar mais. E eu vou dizer uma coisa para você. Até pode ser isso. Tudo bem, se você acha que é isso, até pode ser isso. Mas o que eu vou dizer para você é que o sofrimento dentro dessa pessoa é tão grandioso, mas ele é tão enorme. Ela está passando assim uma coisa ali dentro que nós não conseguimos imaginar o tamanho do sofrimento dessa pessoa. Por isso, você veja, você veja como é difícil imaginar. Ela passa por um sofrimento tão grande dentro dela que ela tem coragem de tirar a própria vida. Então, o objetivo de uma pessoa que comete esse tipo de atentado tem a ver com acabar com o sofrimento que está passando. Aquele sofrimento que está passando está muito pesado, ela não aguenta mais aquilo, ela quer sair dali logo. Então, aquilo é maior do que tudo que possa existir. E ela toma essa coragem de fazer isso. Então, o que eu digo para vocês é que a depressão, ela tem tratamento. Ela pode incluir a terapia, ela pode incluir os medicamentos, ela pode incluir tratamentos alternativos que podem ajudar e ajudam muito, né? Tratamentos alternativos como, por exemplo, a acupuntura, né? É, o reiki e tantas outras mudanças de estilo de vida que podem ser feitos, como, por exemplo, fazer mais atividade física, incluir uma atividade lúdica naquela rotina, uma aula de teatro, uma aula de dança, uma coisa diferente, né? Então, o que eu digo para você é que quanto mais cedo você conseguir entender o que está se passando e se for fazer quando você vai fazer um acompanhamento, né? Quanto mais cedo você conseguir um entendimento com o médico do que está se passando com você, é melhor, porque você vai conseguir organizar aquilo de maneira mais rápida. Existe também um preconceito em relação aos remédios. Mas, Flaviana, como é que eu vou ficar tomando esse remédio aqui? Esse remédio pode causar dependência. Olha aqui o que o médico me falou sobre esse remédio. Olha, para tudo que você está fazendo e escuta muito sério tudo isso aqui que eu vou te dizer sobre medicamentos. Às vezes, para aquela pessoa, o medicamento é necessário, porque existe no corpo dela uma disfunção neuroquímica que o corpo não está dando conta de produzir o que precisa ser produzido. Os neurotransmissores não estão sendo produzidos adequadamente. Então, por exemplo, vou dar apenas um exemplo. A serotonina ela é muito falada na questão da depressão, desse neurotransmissor da serotonina, né? Então, imagina assim, ó,
Chega lá uns soldadinhos do teu cérebro para falarem assim: preciso que você produza diariamente. Vamos pegar um exemplo aqui: 20 canetas de serotonina. Eu preciso que você produza. Tá, daí metade da produção, metade não, uma parte da serotonina é produzida aqui, grande parte da serotonina é produzida no intestino. E aí, por algum motivo, o teu corpo fala assim, tá, ele pediu 20, mas eu consigo produzir somente 5. Só dou conta de produzir 5 canetas de serotonina, mas precisa de 20. Isso significa que o quê? Que aconteceu alguma coisa na sua vida, pode ser a predisposição, que virou a chave agora nessa época da tua vida e você vem lá já, da tua família toda depressiva e isso virou a chave nesse determinado momento. Pode ser que você esteja passando por alguma questão na sua vida que levou o seu organismo a produzir essa disfunção. Alguma somatização aí, alguma coisa aconteceu de diferente que o teu corpo não está conseguindo produzir as 20 canetas de serotonina e só está produzindo 5. E aí você vai, não, vou fazer terapia, vai dar certo. Tá, tudo bem. Ah, vou fazer terapia alternativa também. Tá, tudo bem. Você fez. Ó, você conseguiu uma produção de mais 2 canetas com os estímulos que você vem tentando de terapias, de florais, de tudo você está conseguindo. Você conseguiu mais 2 canetas aqui. Então agora nós temos 7 canetas. Mas precisa de 20. Então, o seu organismo, ele não está dando conta. E você continua com uma porção daqueles sintomas. Então, os remédios, eles vão lá no lugar certo, vão falar assim, ó, vão produzir 20 canetas, ok? Sim, vamos produzir 20 canetas. Durante um tempo, todo dia, você vai tomar aquela medicação, 20 canetas de serotonina, 20 canetas de serotonina. E aí a médica ou médico, quem pode avaliar essa questão é só uma médica ou um médico, vai dizer para você, continue tomando ou não, daqui 6 meses, daqui um ano, como é que tá, estabilizou essa questão. E aí esse médico vai ajudar você a fazer um desmame desse remédio. E ele vai tirando devagarzinho. E conforme vai retirando essa medicação devagarzinho, o seu organismo vai entendendo que é para manter a fabricação das 20 canetas de serotonina, que ele vai ter que produzir sozinho. Então, o remédio, gente, ele é um estímulo que vai ajudar por um tempo ocorrer aquela produção que é necessária para o meu corpo. Se você tirar a medicação adequadamente, se você fizer a retirada correta, não vai ter nenhum problema. Agora, se você faz de conta, precisaria tomar a medicação e fazer um tratamento por um ano. Agora, com 3 meses, você já está se sentindo muito bem. Verdade, ok, isso pode acontecer. Só que não é porque você está se sentindo bem hoje que você vai parar de tomar o remédio, que daqui 1 mês, 2 meses, isso vem com tudo de novo e você vai ficar mal de novo. E a depressão vem novamente para você, de uma maneira, às vezes, mais intensa até, porque deu um solavanco no organismo. Do nada você parou de tomar a medicação. Então o organismo entende que, opa, tem um defeito aqui, tem alguma coisa que está acontecendo. E ó, você vai lá naquele buraco novamente, que você estava muito mais profundo às vezes do que anteriormente você estava. Então, gente, medicamentos, às vezes, eles são necessários para algumas pessoas. Então, quando você vê alguém da tua família passando por situação de depressão, é, às vezes aquele tratamento é por uma vida inteira, mas às vezes é um tratamento por um tempo. O médico deve saber, e aquele cliente que é o seu amigo, que é o seu familiar, ele está fazendo um acompanhamento. Então, cuidado com as coisas que você fala. Que o medicamento vai viciar, que vai dopar, que vai fazer não sei o quê, que vai causar dependência, que vai ficar parecendo pessoa não sei que jeito lá. Cuidado com as coisas que você fala.
porque isso pode alterar esse tratamento dessa pessoa aqui, que às vezes está precisando muito disso tudo. Outras pessoas vai dar conta, porque ela consegue produzir 3, 4, 5. Ela consegue produzir 5 canetas, mas ela precisa produzir 10, mas ela precisa produzir 8. Tudo bem, a terapia e as terapias alternativas podem dar conta e ela nem vai precisar tomar remédio, né? Exercício físico e tudo isso. Então, lembre-se disso. Cada caso é um caso. E se aquela pessoa que está perto de você, seu colega de trabalho, alguém assim, que você está vendo que ela anda meio cabisbaixa, que ela está diferente, que faz 2 semanas, 3 semanas, que ela não muda a maneira de se comportar, talvez ela precise conversar, talvez ela precise de alguém que entenda, talvez ela precise de falar com você, se você puder e tiver condições de se abrir, para talvez só falar, olha, quem sabe consultar uma terapeuta, consultar um médico para falar um pouco mais sobre esses sintomas que você está sentindo, né? Então, gente, lembre-se que às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, ela está precisando de ajuda, mas ela não consegue falar que ela está precisando de ajuda. E às vezes você pode ser a pessoa que irá ajudá-la. Então, assim, com muito amor e carinho, não é que você vai se atravessar na vida do outro, mas às vezes, quando você estende a mão, quando você dá um abraço, quando você chama para tomar um café, aquela pessoa vê em você uma possibilidade de poder falar alguma coisa e uma palavra amiga podem ajudar a encaminhar uma situação dessas. Então, muito cuidado. A questão da saúde mental ela é silenciosa e às vezes a gente não consegue imaginar o tamanho da situação e da angústia e do problema que está acontecendo dentro do outro. E a gente julga muito. Então toma cuidado com isso. Às vezes pode ter alguém do seu ladinho precisando da sua ajuda, tá bom? Eu quis trazer esse vídeo para você hoje, tomara que tenha ajudado. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para pessoas que possam, que você saiba que vai ajudar. Curte, que isso vai ajudar eu poder fazer mais vídeos para você e ativa lá o seu sininho, que sempre que nós publicarmos vídeos novos aqui no meu canal, vai aparecer para você o sininho e você vai poder ver, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijo, fique bem, até!